É hora do nosso quadro Conexão Saúde com assinatura da farmácia de manipulação A Essência. Aqui é o espaço para a gente ter informação para a busca da qualidade de vida através de várias frentes. E o tema de hoje são os benefícios do jejum intermitente, né? No aspecto também da performance física, da sua saúde, que é o que interessa, né, gente? Eu tenho o prazer de receber a empreendedora e farmacêutica Alessandra Pandócio, responsável pela marca Essência, e também, gente, olha que legal, a médica Vanessa Fortuna. Ela é pós-graduada em Medicina do Exercício e do Esporte, pós-graduada em Medicina da Família e Comunidade, atua na área de Medicina Integrativa e preenchedores corporais. Boa tarde, sejam bem-vindas. Boa tarde, Gica. Tudo bem? Hoje com a gente é a Vanessa, né? Que currículo, né? Que currículo! A gente fala um pouquinho dessa questão da saúde que a Vanessa trata e principalmente da parte integrativa. Sim. Então é um baita de um currículo pra gente que queira ter uma saúde em equilíbrio, sim, mas também alcançar aquela performance que a gente tanto sonha. Nós estávamos falando de medicina integrativa antes. Para os pets, né? Com a acupuntura e tal, no caso a veterinária integrativa, né? E agora você está aqui e a gente quis trazer, a Lê, eu, você, né? O assunto jejum intermitente. O que é o jejum intermitente? Então, a gente sabe que essa época do ano, principalmente, as pessoas começam a buscar várias alternativas na parte do processo de emagrecimento. Tá. E dentre tantas estratégicas que o profissional pode adotar para os seus pacientes, para as pessoas que estão buscando, o jejum intermitente é uma delas. Uhum. Então, o que é o jejum intermitente? É a gente se abster da alimentação, ficar sem comer. Por um período, Por né? um período. Então, a gente já sabe que na história já tem estudos, já teve um caso de um escocês que ficou 382 dias sem se alimentar. É o registro mais alto que a gente tem de jejum intermitente. Então, assim, existem várias estratégias e a gente precisa olhar para o paciente de uma maneira completa para poder individualizar o período, quantas horas o paciente, e se o paciente se adequa ao jejum intermitente. Sim, você, só interrompendo, né? A Lê sempre fala da questão de que cada corpo, cada pessoa, cada indivíduo, esse atendimento é personalizado. Porque quando a gente fala em jejum intermitente, as pessoas vão na internet, não pode. Eu vou fazer aquele 16, 2, 4, 6, 8, uma fórmula, e daqui a pouco a pessoa nem está preparada, né, doutora? Então, a gente sabe que, por exemplo, o jejum intermitente você vai estar sem comer pelo número X de horas. Vamos lá. Alguns pacientes já têm algum tipo de transtorno alimentar, anorexia, bulimia, obesidade, e talvez você usar para determinados grupos de pacientes, sem conhecer a história clínica do paciente, esse número de horas, pode ser que o paciente responda de uma maneira negativa. Claro. E isso intensifique, de repente, algum tipo de grau de compulsão ou algum grau de anorexia que esse paciente possa vir a ter e acabe respondendo de uma maneira negativa. Todo mundo pode buscar esse jejum, né? Claro, através de um médico, né? A gente está falando do seu trabalho aqui, né? Mas qualquer pessoa pode. Que análise você faz antes de a pessoa tomar esse tipo de conduta como meta para si? Eu acredito que você tem que conhecer a história clínica do paciente, saber todas as patologias prévias que esse paciente possa vir a ter, se teria alguma contraindicação baseado nisso. Fazer exames do paciente, ver como é que estão todas as suas funções metabólicas, vitaminas, minerais, toda a parte hormonal que é extremamente importante e com base nisso adotar a estratégia. Muitos pacientes, pela rotina, pelo dia a dia, de repente não vão conseguir num primeiro momento fazer o jejum de 12, de 14. Cada pessoa se adequa à sua rotina. Sim. Por exemplo, eu tenho pacientes que, devido à rotina de trabalho, preferem fazer jejum de 24 horas 1 ou 2 vezes na semana. Agora, outros pacientes de 18, outros pacientes de 16, e isso é muito individual. Sim. Ver como o paciente responde, né? No caso do jejum, a pessoa pode tomar água, café, o que pode fazer nesse período? Durante esse período, o paciente pode tomar água com gás, café, porém, sem açúcar. Óbvio. Chá sem açúcar. Café pra mim é só sem açúcar, então eu nem penso no tal do açúcar e adoçante, né? Chá sem açúcar e de alimentos zero, mas a parte de líquidos para se hidratar, até por isso é importante, porque a gente precisa da nossa hidratação, então não pode deixar de se hidratar, não pode deixar de ingerir água, claro. chá.
E, gente, sempre com acompanhamento é importante. E aí, antes de a gente entrar na questão dos benefícios, que tem muitos, Ale, eu queria perguntar para ti, né? O papel daí da farmácia de manipulação, né? Daquilo que você sempre traz de informação dentro desse processo do jejum. Quer dizer, a suplementação, ela pode entrar aí nessa conduta, né? Pode. O que é importante, como a doutora falou, essa questão de verificar o paciente, a parte clínica, a farmácia de manipulação entra em conjunto para ajudar a suplementar o paciente se precisa, para preparar o paciente para fazer esse jejum de uma forma que seja benéfico para o corpo dele. Porque o pessoal fala muito, né, do jejum para emagrecimento, mas todo o processo e benefício que a doutora vai falar para o nosso metabolismo, para a nossa performance, para o nosso dia a dia, que ele pode ocasionar desde que o nosso corpo esteja em equilíbrio. E o papel da farmácia de manipulação é esse, é auxiliar no consultório esses pacientes para ter um tratamento personalizado e a gente deixar o paciente da melhor forma possível, né? E os benefícios, então? Porque o pessoal acha que é só emagrecer, mas é muito mais do que isso, né? Então, complementar um pouquinho aqui que a Ale falou, eu acho que a farmácia de manipulação tem um papel essencial no tratamento e na conduta dos nossos pacientes, porque a gente tem dietas tão deficientes, a gente tem tanta falta de nutrientes que a maior parte das vezes você adotando o jejum intermitente, você não suplementando vitaminas, você não suplementando seus minerais, você não tratando o intestino desse paciente, você não consegue sucesso na sua terapêutica. E a gente sabe, hoje, um primeiro momento que por que os pacientes buscam o jejum? Para emagrecer. Então, a gente sabe que um dos seus principais benefícios vai ser emagrecimento. Só que não somente isso. Melhora o perfil do colesterol, melhora a insulina, tira essa resistência à insulina que os pacientes tendem e que agrava mais a questão da obesidade. Melhora a renovação celular, que é uma coisa que a gente chama de autofagia. Promove o anti-envelhecimento desses pacientes, até as questões cerebrais dos pacientes se veem favoráveis quando eles fazem jejum intermitente. Então, a gente sabe que num primeiro momento pode ser difícil, normalmente a gente sabe que para o paciente fazer com que o jejum vire um hábito pode demorar até, 5 dias, e naqueles primeiros dias, até o organismo entender todas essas mudanças metabólicas que vão acontecendo, a pessoa pode se sentir fraca, pode se sentir indisposta. E aí, depois que o organismo se adaptou a toda essa fisiologia que vai mudando, a paciente começa a sentir muito bem-estar e muitos pacientes já não... mais energia Sim. até, né? É tão bom. Olha, eu naturalmente, na minha reeducação alimentar, faço um jejum intermitente, mas não é bem assim, né, com esse tempão, né? Mas a gente vai se acostumando, gente, é tudo como a gente lida aí. Mas os benefícios depois são tantos, hoje, né, na saúde. E a orientação do profissional para indicar o que esse paciente precisa quando acabar o jejum, qual tipo de alimento, qual tipo de nutriente. Ale, eu vejo também que muitas pessoas erram quando vão para a internet, que além de fazer errado, né, fazer uma coisa totalmente despreparada, estão despreparados com seus corpos despreparados, eles vão lá daí quando passa o período de jejum e vão comer tudo que não... come prato, come a comida, também até a comida eles comem. Aí depois corre pro consultório da doutora e depois vão lá de novo doutora, chorar. Não é assim, né? Então, a gente sabe que para os pacientes façam adesão ao jejum, eles já precisam ter uma dieta equilibrada e uma dieta basicamente que seja cetogênica ou low carb, que é o que a gente chama, porque não adianta você ficar 12, 14 horas sem comer e aí depois você vai e consome o maior número de calorias que acaba batendo... 10 mil. Tipo, 10 mil calorias. Uma refeição. Não tem como, não tem como. Aí assim, né? Aí tudo, né? Eu acho que as pessoas que fazem exercício, né? No começo podem sentir um pouquinho fraca, mas eu acho que tudo com acompanhamento, com uma suplementação. Exatamente. Os benefícios depois vão ser maravilhosos, né, doutora? Eu acho que a gente precisa sempre entender que o tratamento precisa ser em conjunto. Tá. A parte nutricional, a parte das suplementações, a parte médica, porque senão a gente não consegue ter sucesso na nossa terapêutica se ele não fica um tratamento multidisciplinar. A gente precisa que esse tratamento seja lá com o educador físico, lá com o nutricionista, com o farmacêutico, o médico, que tenham um alinhamento dos seus direcionamentos terapêuticos para que o paciente tenha sucesso, porque a gente sabe que é bem complicado entender e muitas vezes saber como aquele paciente vai responder à terapêutica que você está usando. Com certeza, gente, mas os benefícios são tantos, e não é tão difícil assim, é só você querer.
Ale, contatos, São então. muitas condutas, né, que dá pra gente fazer. Eu vou passar o WhatsApp da farmácia, mas eu faço questão que a doutora passe o dela também, porque tem muito conteúdo. Eu botei o acho que é um arroba tema... da doutora também então ali tá depois. bom. Mas pode falar. O WhatsApp é 991256247. Aqui a gente está preparado para fazer todas as manipulações, ter escrita individualizada e a doutora também para chamar o pessoal para o consultório e para entender um pouquinho mais sobre como cuidar do nosso corpo, né, de forma saudável. Tem o arroba da doutora ali. Pode botar ali, gente, arroba. Tem o da Essência Farmácia. Qual é o seu arroba? Doutora Vanessa Fortuna. Isso, doutora Vanessa Fortuna. Adorei. Volte sempre, viu? Muito obrigada. Ale, obrigada sempre Gil. pelas informações Imagina. maravilhosas. É muito bom validar, né, Gil, que a gente fala sempre dessa parte multidisciplinar. Trazendo esses profissionais maravilhosos pra gente ter saúde, melhorar nossa autoestima, ficar magrinho como a gente quer, né? É como você quer, tá bom?